A paz do Senhor. Retornamos com a lição de número 3. Então já vimos as duas primeiras lições. A primeira introdutória ao trimestre, a segunda, uma lição, ao meu ver, espetacular, que é a lição que fala da perspectiva humana do pecado e a perspectiva de Deus. Então o pecado sendo visto sobre a perspectiva do Deus que é santo, havendo necessidade de transformação. E nessa lição nós vamos estudar sobre o temor do Senhor como o caminho da santificação. Então nós vamos ver nessa lição o que é então o temor do Senhor. Conceito que muitas vezes é interpretado de forma errônea, confundido com medo, como nós temos medo de qualquer outra coisa, que é um temor, é um sentido diferente. E para isso nós vamos falar no segundo tópico sobre o livro de Eclesiastes, que é um livro que traz como tema principal o temor do Senhor. Então nós vamos ver sobre o livro de Eclesiastes e as futilidades da vida, porque é um livro poético e que fala sobre a vida do ser humano. Tem uma visão diferente dos demais livros da Bíblia, similar aos demais livros poéticos, onde analisa a vida como ela é, o dia a dia. E por fim nós vamos ver que o temor a Deus dá sentido à vida. É um temor que dá sentido para que as pessoas possam entender por que elas estão aqui. Qual é o sentido da sua existência? O texto que eu utilizo para uma reflexão é Eclesiastes capítulo 12, verso 1 a 4, o poema que fala sobre o envelhecimento do ser humano. Um texto bem conhecido e que vai nos trazer um exemplo muito grande de como devemos estar atentos para os pequenos detalhes da rotina diária para nós que buscamos o caminho da santificação. Então nós vamos ver que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas também é o princípio, para o caminho da santificação. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus, como eu já disse, nem de ter ir para o inferno, mas é um temor como uma reverência, uma gratidão que produz uma vida de santidade sincera e livra do medo, sim, do julgamento divino. Primeiro tópico, então trabalhamos o que é o temor do Senhor. O primeiro item já diz, o temor do Senhor não é ter medo de Deus. Então, quando se fala em temer algo, a primeira coisa que vem à mente é que esse algo provoca medo e assombro. No caso do temor do Senhor é diferente. Ele não causa opressão, ele não causa insegurança nem perturbação, pelo contrário. Esse temor está ligado mais na relação de amor do que de medo. Essa relação de amor de Deus para com a humanidade e a retribuição da humanidade, do ser humano para com Deus, é em ter medo, ou no ter medo no sentido de desagradar a Deus, de não fazer a vontade de Deus. Então o cristão salvo, por amor, ele tem medo de desagradar ou entristecer a Deus e o seu Espírito Santo. Afinal, como ter intimidade com alguém de quem você tem medo e pavor? Como você vai ter intimidade com uma pessoa que você tem medo e pavor dela? Isso não existe. Isso é impossível. Seria uma relação doentia e prejudicial. Então, por isso que é importante destacar essa relação de amor. O temor está debaixo da relação de amor entre o ser humano e Deus. Nós vemos o exemplo do Salmo 40, eu deixo no livro, na lição, eu não lembro, acho que eu não cito esse texto. O Salmo 40 é um exemplo muito grande desse temor a Deus, de servir a Deus por gratidão, por amor. O Salmo 40 é aquele que fala, as minhas orelhas furaste. O Salmo 40, quando era novo convertido e lia, ali o salmista dizendo, as minhas orelhas tu furaste, eu ficava sem entender o que o salmo quer dizer, o que o salmista quer dizer com isso. Então fui pesquisar e vi lá em Levítico que um escravo, quando ele conquistava a sua forria, a sua liberdade, e ele quisesse continuar naquela casa por amor ao seu senhor ou alguém da sua família que ali continuava na casa, então ele dizia ao seu senhor que queria continuar servindo a ele ali, agora não mais por obrigação, mas voluntariamente. Então, confirmado isso, o seu senhor levava diante do juiz e dizia para o juiz, olha, esse senhor, essa senhora, essa pessoa é meu escravo, minha escrava, e agora ele conquistou a sua forria, a sua liberdade, mas de livre, espontânea vontade ele quer continuar me servindo. Eu trouxe aqui para formalizar isso. Daí o juiz pergunta, é verdade isso mesmo? Você quer continuar servindo seu senhor, mesmo sabendo que você pode ser livre? Sim. Então ele chamava lá o seu oficial e mandava furar a sua orelha, para que todo mundo que visse aquele escravo
sabia que ele era um homem livre, mas de livre e espontânea vontade estava servindo aquele Senhor. Então o salmista, quando ele escreve assim, Senhor, as minhas orelhas tu furaste, ele está dizendo o seguinte, Senhor, eu sirvo ao Senhor não por ter medo, mas eu sirvo ao Senhor por gratidão, por amor a Ti. E é dessa forma que o cristão deve servir a Deus. É não por ter medo de Deus, nem de ir para o inferno, mas por amor a Deus, por amor a tudo que Deus tem feito por ele, pela sua vida, continuar servindo ao Senhor por gratidão e por amor. O segundo item tem um título, temor define a quem a pessoa serve. Então, quando você teme alguém, você serve aquela pessoa, no sentido desse temor. Então, quem teme a Deus não tem nada a esconder de Deus, não quer ficar longe de Deus de forma alguma, pelo contrário, busca sempre a sua presença e proximidade. Está em constante autoexame, diferente do exemplo de Davi no início. Ele está sempre em autoexame para evitar que possa fazer algo que desagrade a Deus. Por isso aquele comentário que eu disse, tem que estar atento aos detalhes. Quer seja em pensamento, quer seja em ato ou mesmo em omissão. Tem que estar atento para ver se você não está agindo de uma forma contrária à vontade de Deus. Então nós vimos que Davi, após a sua experiência relatada na lição que nós vimos na lição 2, na lição anterior, estava constantemente pedindo a Deus para que ele pudesse estar atento a esse detalhe. No Salmo 139, no verso 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há algo em mim, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então nós vemos aí uma postura totalmente diferente. Por quê? Porque você serve a quem se teme. Então quem teme a Deus, ele vive a sua própria realidade. Ele não está preocupado de forma doentia com a sua imagem projetada, com aquilo que ele quer transparecer que ele é e a imagem que ele quer que as pessoas tenham a respeito dele. Ele não tem a intenção de ficar agradando as outras pessoas para receber a aprovação delas. Não. Ele vive a realidade. Ele tem uma vida de transparência. Diferente do comportamento de Pedro, que eu deixo na lição aí. Quando Pedro estava na Antioquia, almoçando com Paulo e os irmãos da Antioquia, que na sua maioria eram gentios, e de repente chega os de Jerusalém, enviado por Tiago e os líderes de Jerusalém, nos diz que ele imediatamente sai da mesa que ele estava com seus irmãos, temendo os irmãos que estavam vindo de Jerusalém. Então coloca ali que Pedro estava, na realidade, temia aos líderes, temiam as pessoas, independente da sua transparência, da sua pureza. É por isso que Paulo, neste momento, repreende. Ele repreende de forma veemente, porque Pedro temia os obreiros conservadores de Jerusalém, e isso levou a uma atitude hipócrita. Então Pedro chama a atenção, porque ele estava agindo daquela forma com medo de quem? Da liderança, querendo mostrar uma vida não transparente, sendo hipócrita no seu relacionamento, no seu comportamento, na sua atitude. O próprio Pedro. O item C vai demonstrar que o temor do Senhor é uma forma de ter intimidade com Deus. Está relacionado com a intimidade com Deus. Então o salmista ele afirma no Salmo 25, verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Por isso que eu comentei que você não tem como ter intimidade com quem você tem medo, mas você tem intimidade com aquele que você teme, nesse sentido do temor do Senhor, como gratidão, como referência, que é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Então, somente quem coloca Deus em proeminência na vida é que pode ter intimidade com Deus. Mas essa intimidade não pode ser confundida também. Então, pessoas que entendem Deus é Pai, realmente Ele é Pai, mas não pode esquecer que Deus é juiz. Então, aqui existe o temor também no sentido de ser obediente a Deus, para ser livre também do julgamento de Deus, porque Deus não faz barganha, diferente do que muitos pregam por aí. Deus é um Deus justo, é um Deus santo. O autor da carta aos Hebreus, ele recomenda servir a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Então os cristãos devem amar a Deus,
o suficiente para obedecer. É o que eu coloco no livro. Amar a Deus o suficiente para obedecê-lo, debaixo do temor do Senhor. É por isso que Deus corrige. Quem você tem intimidade, você chega à pessoa e fala claramente, abertamente, com sinceridade. Então a intimidade com Deus serve também para sermos repreendidos, como Deus fez com Davi, no sentido de dar uma orientação, porque Deus nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Lá o autor dos Hebreus fala sobre isso também no capítulo 12, do verso 9 a 10. Então não troque a sua intimidade com Deus por momentos efêmeros, por prazeres momentâneos, como Davi fez no exemplo que nós vimos na lição anterior. Mas, pelo contrário, atenda ao conselho de Tiago, Tiago 4 e 8, e chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, o temor do Senhor, que leva as pessoas a chegar a Deus, e isso traz intimidade com Deus. Tópico 2, coloquei o título de O Livro de Eclesiastes e as Futilidades da Vida. Como eu disse, o livro de Eclesiastes ele é um livro poético e de sabedoria. Então são livros que tratam do dia a dia, da rotina. Se você pega os livros de sabedoria poéticos, nós vemos que eles vão falar assim das questões naturais, simples, comuns dos seres humanos no dia a dia. Ele não fala das coisas do céu, não fala de coisas sobrenaturais, mas ele fala de questões assim, simples. Por isso que é muito interessante o livro de Eclesiastes como um livro de sabedoria para a vida. Muitas pessoas não dão devido valor a esse livro, por ser entendido como poéticos, e muitos entendem que não contém questões teológicas com profundidade. Pelo contrário, porque traz uma teologia aplicada à realidade. Então esses livros não contêm não somente temas teológicos profundos. Pelo contrário, além de temas teológicos profundos, eles também trazem orientação para uma vida cristã de prática e em santidade. Por isso que eu gosto muito desses livros, os livros poéticos, os chamados livros de sabedoria. Então o livro de Eclesiastes ele apresenta uma sabedoria simples, franca, que tem como preocupação a fronteira da vida. As coisas que realmente são simples, mas que realmente fazem a diferença, que são importantes para a nossa vida. Então o autor de Eclesiastes ele condena as futilidades da vida e conduz o leitor a uma valorização do que realmente é importante. O abandono às vaidades, a valorização da sabedoria que destaca o tempo de Deus para todas as coisas. Isso é muito importante. Nós sabemos aproveitarmos o tempo, como nós vamos ver mais à frente, que é um dos temas principais também do livro de Eclesiastes. Então a vida de santidade acontece na vida cotidiana, no simples, como eu disse na primeira lição. Tem muitas pessoas que pintam a santidade totalmente diferente do que ela realmente é. É uma santidade totalmente diferente, separada, no sentido de ser alguém estranho aos demais, um comportamento alienado, fora da sociedade. Pelo contrário, o santo deve viver com os demais e influenciá-las por meio da sua vida. Então, não é algo extraordinário como todos pensam, mas é o dia a dia, é o comum, é o simples, ser santo em todas as coisas. O segundo item fala sobre a estrutura do livro. Então, você que tem um livro, vai na página 38 e 39 do livro, que eu trago ali uma estrutura, uma proposta de estrutura de todo o livro, trazendo assim os principais temas dos capítulos e textos delimitados do livro de Eclesiastes. Então, por fim, no terceiro item, nós vemos a visão panorâmica do livro de Eclesiastes. Então, já no segundo verso do livro, nós vemos o tema do livro, ele cita a vaidade 5 vezes, só em um verso. Ou seja, a palavra, quando ela se repete várias vezes, é porque ela é importante. Quando você vai ler um texto, se ela se repetiu várias vezes, essa palavra é a palavra-chave do texto e vai ajudar você a interpretar o texto. Então a palavra vaidade, dentro do contexto de Eclesiastes, está intrinsecamente relacionada com a palavra morte. Porque ali ele deixa bem claro que é a morte que pode frustrar todos os projetos que estão debaixo do sol, que é uma palavra que se repete muitas vezes, ou seja, debaixo do sol, ou seja, no dia a dia, aqui na Terra. Então, por mais que o ser humano possa fazer plano, se a morte vier, o plano vai água abaixo.
porque ele não tem controle sobre a morte. Então, as inquietações da vida são atribuídas pelo autor como de vontade divina, Deus no controle de todas as coisas, por mais que pareça que não. O autor diz que quanto mais se busca prazer, menos ele é encontrado. Interessante essa colocação do autor no livro de Eclesiastes. Então vale muito a pena você estudar o livro de Eclesiastes, quando for ministrar essa lição, buscar tudo isso. Que nós vemos que ele diz que do que vale tudo se no final da vida você vai perceber que correu atrás do vento, que não fez sentido aquilo que você buscou, que tanto você lutou. Você buscou na realidade o que é transitório, insubstancial, que não tem valor. O autor lembra também que a morte ela é inevitável, ela segue como uma sombra ameaçadora na vida da pessoa. Quem que nunca pensou na morte e se assustou? O que faz o ser humano ter tanta medo da morte assim? Essa falta de segurança. Quantas pessoas têm medo da morte? Então o cristão, como Paulo fala que o morrer é ganho, tem uma visão totalmente diferente da morte, dependendo do relacionamento, quanto mais íntimo ele é com Deus. Então, outro tema, como eu já citei também no livro de Eclesiastes, é o tempo para todas as coisas. Nossa, o texto de Eclesiastes 3, 1 e 8 é sensacional, um texto universal que mesmo cristão, não cristão conhece esse texto, que é muito lindo. E é um dos únicos textos que você pode interpretar ele fora do seu contexto, porque ele tem existência própria, quando ele fala do tempo para todas as coisas. E o tempo, ele abrange tanto o passado, né, como o presente, como o futuro. O passado como algo que não muda, já passou, já foi. O presente como algo que deve ser aproveitado da melhor maneira possível. E o futuro que vai depender de como você viveu no passado e como você está vivendo hoje. Então, por isso que o tempo é tão importante. Então, aquele que sabe e que aprende a aproveitar o tempo e viver o tempo de forma adequada, é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz. E ela sabe aproveitar o momento presente, em especial para ter uma vida de santidade. Então, a maneira como você administra o tempo vai definir qual é a sua forma de vida, né? Então, muitos vivem de recordações, outros são dominados pela ansiedade, porque quando olha para trás, ele percebe que não soube usar o tempo adequadamente. Então, o autor de Eclesiastes, ele também aconselha a busca do companheirismo, para a pessoa se fortalecer. A pessoa não pode, de forma alguma, viver isolado, sozinho, não ficar vivendo em busca de aplausos. Questiona até o papel da religião, Eclesiastes 5, 1 a 7, o papel do dinheiro. E ele fala também sobre o desapontamento com a falta de resultado, com o trabalho de toda a vida, questiona a questão do trabalho, as realizações que não trouxeram felicidade. Então, de uma forma geral, quando você lê o livro de Eclesiastes, dá a impressão que você está lendo um livro de um pessimista, de alguém que não tem nada a ver com Deus. Mas a gente vai perceber isso, eu vou falar sobre isso mais à frente, que você vai perceber realmente só no final qual é o sentido de tudo isso. Então ele traz várias afirmações severas sobre a questão com tom de cinismo, né? Você olha com tom de pessimismo a forma que ele fala, assim, mas são questões que ele está trazendo para a gente repensar na vida, né? O que realmente faz sentido. Então o jovem, que é o público-alvo dos comentários dessa revista, do livro de apoio, então aproveito mais uma vez para recomendar, compre o livro, né? O livro a gente traz informações adicionais, isso que eu estou falando para vocês vão encontrar mais um livro. Então ajuda você que é professor, professora, professor não pode ficar sem um livro. Busque o livro antes que acabe, né? E use os subsídios que tem no livro para falar na lição também sobre isso, né? Então o autor questiona sobre a questão da sabedoria humana, a do pobre que não é ouvido, e do rico, a sabedoria do rico que é utilizada em benefício próprio. Então ele continua assim falando de ondas de pessimismo, no relacionamento com as pessoas, mas no sentido de levar as pessoas a refletir sobre a vida. O tópico 3, do temor do Senhor, como algo que conduz os passos no caminho da santidade. Então faço aí uma relação do temor do Senhor com a santidade para fechar o tema da lição de hoje. Primeiro item, eu coloco o temor do Senhor como o que dá sentido na vida. Por isso que o tópico anterior, a gente traz esse panorama do livro de Eclesiastes, que o autor coloca para reflexão sobre a vida, sobre os temas principais da vida, para nesse momento agora você
entender aonde que se coloca o temor do Senhor, a importância do temor do Senhor para dar sentido na vida. E eu trabalho no capítulo 12, que é conhecido como um poema que fala sobre o envelhecimento do ser humano. Quando você lê esse texto, tem muitas pessoas que lêem esse texto e não entendem do que está falando. Mas quando você faz uma interpretação com mais cuidado, cuidadosa, você olha o livro, você vai ver que é uma alegoria ao envelhecimento humano. Ali nós vemos no versos 2 ao 5 o envelhecimento dos membros do corpo. De forma poética, ele fala sobre a perda da vista, sobre as tremedeiras, quando a pessoa está velha, ele não tem controle sobre o corpo, a perda da audição, a perda da mobilidade, do cansaço. Mas ele traz algumas palavras ali que você lendo apressadamente, você não entende isso. Mas quando você olha com cuidado, e depois disso que eu estou falando para você, você vai ler e você vai perceber que ele está falando aí na realidade sobre o envelhecimento dos membros do corpo. No verso 6 a 7, ele fala sobre a chegada da morte, que a morte vem para todos. E ela coloca todos numa igualdade, né? Dependendo de qual é a origem das pessoas, da formação, da cor, do credo, vai colocar as pessoas no mesmo lugar. Aí vem a advertência positiva, que ele fala, lembre-se do seu Criador, né, nos dias da sua mocidade. Né? É como alguém que tem Deus como alguém que tem o controle de tudo, inclusive do tempo. Então lembre do seu Criador, para que você saiba aproveitar bem o tempo. Então o caminho da santidade, ela é como a essência do sentido da vida e traz como uma consequente tranquilidade diante da morte. Por isso que ele fala tanto da morte. Então quando você coloca o temor do Senhor em primeiro lugar na sua vida, em busca de uma vida de santidade, é que vai trazer essa tranquilidade diante da morte, que ele coloca ali como algo que assombra as pessoas. Então as pressões sociais, econômicas, produzem colapso na vida das famílias tradicionais e muitas vezes tiram o sossego dos pais e dos filhos. Né? Existe uma busca desenfreada pelo poder a qualquer custo. Existe um relaxamento moral, principalmente nos dias que nós vivemos, a inversão de valores, a falta de referência que nós vemos muitas vezes até dentro das igrejas. Né? E isso tem impactado a fé de muitas pessoas. Né? É por isso que o conselho final, né, do autor é temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos. E dizer que é nisso que traz sentido na vida. Fora isso, tudo é futilidade. Então é o temor do Senhor que conduz para o caminho da santidade e da intimidade com Deus. Caso contrário, a vida não valerá a pena ser vivida. É por isso que ele fala do envelhecimento. É um momento que a pessoa olha para trás, analisa a sua vida como foi vivida, e muitas vezes muitos percebem que a vida não teve sentido, não valeu a pena. Então o caminho da santidade e o tempo é algo que é trabalhado nesse tema, que é o segundo item desse tópico. Pois o autor foi uma pessoa, ele deixa bem claro que teve muitas oportunidades na vida, mas que aproveitou de uma forma errada, por determinado momento da sua vida. Até o momento que ele faz um autoexame e para pensar, e fala, bom, tudo isso que eu fiz, tantas coisas que eu fiz, foi feito em vão. Eu coloco no livro assim que todo adulto, se ele pudesse, ele poderia olhar para trás e falar assim, muitas coisas eu faria diferente. Hoje, se eu olhasse para trás da minha vida, com a cabeça que eu tenho hoje, muitas coisas eu faria diferente. Então, eu coloco assim que muitos adultos, eles queriam ter, ou querem ter, na realidade, a cabeça de hoje, na idade da juventude, quando era adolescente, quando era jovem, para mudar muitas coisas na sua vida. Então você, enquanto você é jovem, você que está me ouvindo é jovem, aproveite bem esse seu tempo, para que quando você envelhecer, não olhe para esse momento que você está vivendo hoje e fale, poderia ter feito diferente. Então pense isso hoje. Então você pode mudar o seu futuro, você pode mudar muitas coisas que poderão acontecer na sua vida de forma desagradável se você não buscar o caminho do Senhor. Mas esse autor que fez de tudo, conheceu muitas coisas, teve muita oportunidade da vida e começa a refletir, ele não quer ir ao túmulo sem deixar um conselho para os jovens. E de tudo que ele aprendeu, ele quer deixar um conselho. Ele falou, não façam como eu fiz, aproveitem melhor o seu tempo. Como eu estou dizendo para você agora, né? Aproveitar melhor o tempo de vida que você tem. Por isso que o livro é considerado de sabedoria prática, como já disse anteriormente. Fala do dia a dia, algo compreensível para as pessoas de uma forma simples, assim como Jesus falava. Então o jovem, ele vê a vida diferente do adulto e do idoso. Né? Ele parece que a vida não vai acabar, toda a sua jovialidade,
Eu lembro quando eu era mais jovem, eu pensava assim, eu via uma pessoa idosa falando, dificuldade, dores no corpo, eu, não, mas como? Não consegue fazer isso? Daí quando você chega à idade que eu estou hoje, você percebe que muitas coisas que eu fazia eu não consigo fazer mais, as coisas vão mudando, a vitalidade é outra, a disposição é outra, e o jovem sempre está buscando o imediatismo. Então, pense bem sobre a vida, sobre a questão do imediatismo, e o tempo passa, as coisas mudam. Então, aproveite bem o seu tempo, enquanto você tem tempo, enquanto há tempo, enquanto é o momento presente. Então, quanto antes o cristão, principalmente o jovem, se dedicar a uma vida de santidade, andar por um caminho santo, né, melhor será o resultado da sua vida, porque vai influenciar naquilo que nós falamos que é a santidade progressiva, dinâmica e progressiva, que vai dar um resultado muito favorável, um resultado que é a vida eterna com Deus. Então, quem anda no temor do Senhor, no caminho da santidade, ele vai preservar a sua salvação. E o último item desse tópico é temer a Deus e andar no caminho da santidade para não ter medo do julgamento divino. Que nós falamos que Deus é Pai, mas Deus também é justo. Então, caminhar na santidade dá segurança em relação à fé, fortalece a esperança para a salvação escatológica, mas também para a salvação no momento presente. Sem santidade, o texto bíblico diz que ninguém verá Deus. Vários textos, além de Hebreus, falam que sem santidade não tem como ver Deus. Então, por isso que eu disse que a importância desse tema. Então, alerta do autor de Eclesiastes, em Hebreus capítulo 12, em especial no verso 14, onde ele diz assim, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ele traz isso. Aqui me faz lembrar mais uma vez de Davi, né? Então, Deus há de trazer juízo sobre toda a obra e até tudo que está encoberto, né? Que o homem acha que pode encobrir. Seja bom ou mal, Deus trará juízo sobre todas as coisas. É o que o autor de Eclesiastes fala sobre isso. Então, o fato de que todos os seres humanos e toda a história serão julgados está intimamente ligado com a ideia de santidade de Deus. Porque Deus é santo e o texto bíblico diz que ele exige que nós sejamos santos também. Mas é o santo dentro da nossa limitação como ser humano, evidentemente. Então, uma pessoa não pensa eu achar que vai ser perfeito, né? Buscar ser perfeito e ficar julgando as outras pessoas. Vai buscar a misericórdia de Deus. Então, Deus, como juiz, ele julgará de acordo com as obras de cada um, segundo o seu padrão de santidade, segundo alguns textos bíblicos que eu deixo, em especial no livro, aí, com referência para você pesquisar também sobre isso. Então, o julgamento de Deus não possui o aspecto somente escatológico, mas também se manifesta ao longo da caminhada da pessoa. Então, não é só no futuro, no julgamento futuro, mas como nós vemos no caso de Davi, Deus vai confrontando com o intuito de que nós nos aperfeiçoamos no caminho de santidade para que haja mudança e para não sermos julgados, né, num momento futuro, escatológico. É melhor ser julgado agora, ser confrontado agora, do que no futuro, quando há mais esperança. Então, é melhor ser julgado por Deus. Então, quando a pessoa busca uma vida de santidade, né, e tenta seguir a vontade de Deus ainda em vida, enquanto há tempo, tem essa reflexão, esse temor, a finalidade de levar ao arrependimento, né? Com vista essa confrontação que Deus faz com relação à sua perspectiva em relação ao pecado, ao erro, trazendo a uma mudança de comportamento e um aperfeiçoamento no caminho da santidade. Então ainda não chegou à perfeição, como o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, Pedro também. Então buscando aí um aperfeiçoamento, né? De glória em glória, né? Buscando sempre melhorar. E então o temor do Senhor é que impulsiona o cristão a se livrar de todo embaraço de pecado e a busca de santidade. O que a lição então nos traz de exemplo, né? Baseado no temor do Senhor, no livro de Eclesiastes? Eu deixo uma frase, inclusive a conclusão da lição está essa frase que é uma paráfrase que eu fiz do capítulo 12 de Eclesiastes. Se pudesse falar assim, de uma forma mais direta, clara para hoje, para um jovem que vai aprender a lição, então eu coloco aí assim: jovem, aproveite enquanto tem bastante tempo de vida.
Ande pelo caminho da santidade por meio do temor do Senhor, para que quando você envelhecer, não se arrependa da forma que você viveu, pois no final terá que se apresentar diante de Deus. Deus que é amor, mas que também é justo, que é juiz, e julgará suas obras segundo a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus e a sua santidade, a santidade de Deus. Então, professor, professora, aluno, buscai ao Senhor, temei ao Senhor, né, com base no amor, na gratidão, ande pelo caminho da santidade, para que ao olhar para o final, no final olhar para a sua vida, você possa dizer assim, valeu a pena viver. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida, quando ela está debaixo do temor do Senhor. Então que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, o faça compreender a profundidade dessa lição de hoje. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você não fez ainda uma rede social na sua escola dominical, faça um grupo ali do WhatsApp, mande o vídeo, mande as mensagens diariamente, por semana. Esteja constantemente ligado para que as pessoas estejam, mesmo que não seja no domingo, mas durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, esteja pensando também na escola dominical, nos temas que nós vamos abordar nesse trimestre, que são fundamentais para uma vida vitoriosa. Então agradeço pela sua atenção, muito obrigado, compartilhe, que Deus continue abençoando você e a sua família.